O Deus dos cansados, a graça para quem ficou no ribeiro. Vocês vão entender o que significa isso. Para os estudiosos, as pessoas que gostam da Bíblia já sabem do que eu estou falando. O Deus dos cansados, a graça para quem ficou no ribeiro. A palavra está primeiro em 1 Reis 19, 1 a 8. Depois eu chego nesse ribeiro aí. 1 Reis 9, 1 a 8. Oh, desculpe, 19. 1 Reis 19, 1 a 8. Às vezes a gente se atrapalha e fala 1 Reis, né? Primeiro livro de Reis, por causa das cartas de Paulo, né? 1 Coríntios. 1 Reis 19, 1 a 8. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada para ficar fácil. Mas vai mudar pouca coisa. Acabe, que era o rei, contou a Jezabel, que era esposa dele, tudo o que Elias havia feito. Elias é um profeta, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhes dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com muito medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Ele mesmo, porém, ao contrário de Jesus, que foi levado pelo Espírito, ele mesmo foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. Olha a depressão dele aqui. E orou: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. De novo, gente, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Louvado seja teu nome, Pai. Pai, essa é uma palavra tremenda que o Senhor já falou comigo. Que eu não tire, Pai, aquilo que teu Espírito quer trazer para a tua igreja. Que eu não interfira em nada, mas que seja a tua voz aqui hoje, Pai, falando conosco, nos abrindo o coração. Que seja tudo para a glória do teu nome. Amém. A introdução do que eu quero falar tem um nome. Até o maior pede para parar. Eu não quero falar com gente forte hoje aqui, não. Hoje eu vim aqui falar com gente cansada. Não apenas cansada no corpo, não, mas cansada na alma. Se tem alguém aqui, ou até na internet, que é forte o tempo todo, pode se retirar. A palavra não é para você. É para quem sabe que às vezes cansa, que às vezes não aguenta, que às vezes grita ou chora, ou para um pouco, gente. Gente que continua sorrindo, mas por dentro está drenada. A palavra é essa. Gente que continua servindo, mas não sente a mesma força. Gente que ama a Deus, gente, mas está exausta. Gente que não desistiu da fé, mas está sem forças. É para essas que eu quero pregar hoje. E eu quero declarar algo aqui que talvez liberte alguém. Cansaço não significa falta de fé.
Eu vou repetir para você, que está se sentindo pequeno hoje. Cansaço não significa, meu pai e minha mãe, falta de fé. Às vezes, gente, o cansado não é alguém que abandonou a Deus, não, gente. É alguém que carregou peso demais por tempo demais. A Bíblia é honesta sobre isso. Ela não esconde, Jorge, as mazelas dos maiores homens. Ela conta as mazelas, ela conta o colapso de vários homens. A Bíblia conta, faz questão, gente. E Elias foi um dos maiores profetas da história. Ele faz no capítulo seguinte descer fogo do céu, gente. Elias vê o sobrenatural de Deus. E além, meu amor, de descer fogo do céu, desce fogo e queima até a água. Ele viu coisas extraordinárias. Aí vem uma mulherzinha, miserável, destruidora de profetas, e diz assim, olha, ele é tão poderoso, que se pedisse caía fogo e matava a galera. Aí basta uma mulher dizer que quer matar ele, e ele aí, gente, entrou em colapso. Ele tinha acabado de ver o poder de Deus, e agora está debaixo de uma árvore dizendo, basta, Senhor, tire a minha vida. Elias aqui olhou para mim, Rose, e disse assim, basta, Senhor, tire a minha vida. E eu vi Elias ali no altar, eu vi Elias todo poderoso, eu vi Elias um servo de Deus. Sabe o que eu ia dizer para Elias, gente? Para lá. Sabia que aquilo era fachada? Deve ter deixado alguma brecha ali, ó. Por quê? Porque um homem poderoso desse, não pode não ter um momento de cansaço. Mas esse sou eu, miserável, julgador. Gente, e isso é muito forte, porque Elias não era um ímpio. Elias era um profeta de alto nível, que tinha intimidade com o Senhor, gente. Ele era íntimo e poderoso. Mas até os grandes cansam. Até os grandes sentem medo. Até os grandes profetas chegam no limite. Mas Deus, como não sou eu, sabe o que Deus fez, gente? Deus não chegou com um sermão pesado, não, cara. Deus não chegou, como muitos diriam, que Deus chegaria e dizia assim, que vergonha, Elias. Depois de tudo que eu fiz por você, está aí cansadinho. Que vergonha, Elias. Eu não te dei o poder. Deus não disse, cadê sua fé, Elias? Cadê sua fé, Isaac? Cadê sua fé, Rose? Cadê, Ben, a sua fé? Porque fraquejou ali um tempo, não. Deus simplesmente enviou um anjo com pão, água e descanso. Ei, Elias foi para o deserto, não foi Deus que conduziu ele, não. Elias que errou, Elias que disse, eu quero morrer. Elias que estava com medo. Deus já mandou dizer, eu não te dei espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Você não tem fé? Não. Deus simplesmente cuidou dele. Deus deu pão, Deus deu água e Deus deu descanso. Cara, antes de tratar a missão, Deus tratou o corpo. Antes de dar uma direção, Deus deu um alimento. E antes de falar no monte, Deus deixou Elias dormir. Ele comeu e dormiu de novo, sabia? Aí o anjo foi lá, acorda, rapaz. Não, ele alimentou de novo. Até que Elias recobrou as forças físicas e espirituais. O que a religião chama de frieza espiritual, Deus chama de exaustão. Ei, é normal estar exausto. É normal se sentir cansado, sabia? Às vezes você está esperando uma bronca tremenda do céu e Deus está te mandando é pão. Às vezes você está esperando uma cobrança, mas Deus está dizendo assim, ei, descanse.
durma, coma. O caminho ainda é longo. E depois de dizer isso, eu queria dizer 7 verdades aqui. E eu fiz uma pesca aqui das verdades para poder repetir que nem Isaac e fingir que eu sei de cabeça as verdades. Mas está aqui. Malandragem gospel. Está aqui. Pronto. Primeira verdade. Deus não rejeita o cansado. Vocês creem nisso? E aqui, gente, existe uma revelação muito bonita de Deus, cara. Deus não se escandaliza. A palavra é essa, sabia? Deus não se escandaliza com o colapso dos cansados, Jorge. Deus não... Agora, a gente muitas vezes se escandaliza. A gente olha o cansado assim e a gente, meu Deus, como a gente é rápido em julgar. Mas Deus não. Quando alguém forte desaba, a gente estranha. Quando um líder cansa, a gente julga e às vezes até abandona. Quando alguém que sempre serviu precisa parar, a gente pensa, ué, mas ele não era forte? Está vendo só? Essa pessoa não vive o que prega, não. Mas Deus não. Deus deu pão, Deus deu água e Deus deu descanso. Porque Ele viu que tinha alguém ali que tem corpo humano e precisava descansar. Deus não descartou o profeta porque ele estava cansado, gente. Deus não cancelou o chamado do profeta só porque ele estava em crise. Deus sustentou Elias. E isso nos ensina algo poderoso. O Deus que usa você também cuida de você. É simples, velho. A gente quer parecer, né, descer fogo do céu o tempo inteiro. Vocês se lembram? Eu contei aqui quando eu estava no hospital, querendo orar por um, orar por outro, as pessoas entravam no quarto, eu querendo curar um, fazer aquilo, e Deus falou, fica quieto aí, baixa a bola. Eu deixei você estar aqui porque eu quero cuidar de você. Seja alimentado. Deixe os outros proferirem uma oração para você. Aceite que cantem um louvor para você. Deixem que cuide de você. Porque depois, grande será a sua jornada. Gente, às vezes a gente acha que Deus só se importa com a nossa produtividade. A gente não pega essa palavra aqui de qualquer maneira, não. Traga para a vida. Porque a gente mesmo, a gente olha assim e diz, Deus está se importando só com minha produtividade. Com o que fazemos, com o quanto entregamos, com os dízimos que damos. Se somos fiéis nisso, naquilo, eu subo no monte, eu oro. A gente está dizendo, Deus só se importa com isso. Eu sou homem de Deus porque eu faço isso, gente. Mas a gente tem um Deus que também se importa com o profeta quando ele está deitado, quando ele está caído, quando ele está fraco, quando ele está precisando de descanso, gente. Não só com Elias do Carmelo. Carmelo é o monte que ele fez descer fogo do céu. Mas também com Elias do Zimbro, a árvore que ele deitou e pediu para morrer. Não só com Elias cheio de poder diante dos profetas de Baal, mas com aquele Elias, meu amor, sem forças, gritando para Deus, Bena, basta. Eu não aguento mais. Eu vou dizer para você uma coisa da internet também. Se você não aguenta mais, não queira fazer pose de forte. Entre no teu quarto e grita, eu não aguento mais. Se você quer morrer, grite, Senhor, me leve daqui. Melhor pedir para Deus para te levar do que você cometer um suicídio. Porque Deus vai te tratar. Agora tem um negócio. Às vezes Deus se manifesta num irmão maduro que está do seu lado e vai dar uma palavra que vai te fortalecer. O problema é que a gente está no meio, que se a gente admitir as nossas fraquezas, a pessoa aponta o dedo e diz, como os irmãos, como os amigos de Jó, você deve ter deixado brecha, você deve ter feito isso errado.
Olha, você não produziu, não está dando dízimo, está na farmácia. Não, cara. Não se chuta em gente caída. Se dá pão, se dá água e faz a pessoa descansar. Deus não ama apenas a sua versão produtiva. Deus cuida da sua versão cansada. Na verdade, mais forte que isso, é que Deus não ama a sua versão produtiva, nem a sua versão cansada. Deus simplesmente ama você, cansado ou produtivo. Esse é o nosso Deus. E esse é o nosso primeiro aprendizado hoje, meu irmão. Deus não te rejeita só porque você cansou. Tem gente que chega em casa e não consegue nem conversar. Aí os nossos olhos maus vai dizer, por que essa pessoa está assim? Por que está me tratando assim? Não, não é falta de amor, é esgotamento. E quase todo culto e discipulado a gente tem falando isso. Vamos aprender a olhar o próximo com olhos bons. Por que é tão difícil da gente pensar o melhor da outra pessoa que está nervosa? Pensar o outro melhor da outra pessoa que está com raiva. Vamos dizer, ela não teve um dia bom. Ela está cansada, ela está esgotada. Ei, dê pão, dê água, lave os pés dela, dê um abraço, diga que ama e diga assim, olha, eu vou deixar você em silêncio aí, mas eu estou aqui, viu? Ai, Maurício, você tem que aprender muito. Tem mãe que ama os filhos, minha mãe está aqui, mas às vezes, gente, se esconde no banheiro para chorar, porque sabe que chegou no limite. Tem pai ou marido que trabalha, se esforça, cara, para dar conta de tudo, para dar conta das finanças, e aí não consegue, gente, e às vezes a gente se sente um fracasso. Tem líder que serve a igreja, que ora para os outros, que serve os outros, que aconselha os outros, mas chega um momento em que ele mesmo precisa ser carregado. Vocês sabiam disso? Mesmo que a maioria dos pastores não admitam, vocês sabiam disso? Assim foi com Elias. E muitas vezes a pessoa pensa, eu não deveria estar assim. Que é isso, Jorge? Você pode pensar consigo mesmo, Jorge. Pô, já estive no hospital, já estive ali. Eu sou um cara que aconselha, sou um cara mais velho. Eu não deveria estar assim. Que fracasso que eu estou me sentindo, eu deveria ser mais forte. Mas Deus está dizendo, Jorge, Isaac, Maurício, Mateus, meus amigos, eu não rejeito o seu cansaço. Eu vim te sustentar. Jesus diz em Mateus 11:28 que vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Cara, presta atenção. Eu vou dizer uma coisa que Jesus não disse, mas que a religião prega. Vinde a mim todos os fortes, e eu te aliviarei. Vinde a mim todos que estão sempre no culto, quinta e domingo, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos que dão o dízimo, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos que estão performando bem, que trabalha na obra, que carrega as caixas de som, que constrói a igreja, e eu vos aliviarei. Não. Jesus diz, minha mãe, vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, todos que estão deprimidos, todos os que estão tristes, todos os que estão chegando na exaustão, e eu aliviarei cada um de vocês. Não precisa querer parecer forte, é só ir até Jesus. O forte é Ele. Como Jesus é lindo. Meu Deus, cara. Jesus é o lugar onde o cansado pode chegar sem fingir. Jesus é o lugar onde o cansado pode chegar sem fingir estar forte. Isso leva ao segundo ponto.
São 7, mas são 7 rápidos. O primeiro, Deus não rejeita o cansado. Vinde a mim todos, gente, e eu vos aliviarei. O segundo ponto, preste atenção nisso aqui. Deus prepara um rio. Deus prepara, eu vou mudar um pouquinho para ficar de acordo com o texto. Deus prepara um riacho para quem não consegue avançar. Essa é a segunda verdade desse texto. Deus prepara um riacho para aqueles que não conseguem avançar. Eu quero agora mergulhar em outra história com vocês. Mas não vou ler. Eu estava estudando essa história, foi aí que Deus mudou a pregação junto com meu amor em casa. Vocês conhecem a batalha de Ziclag? Davi estava fugindo de Saul. Cara, o cara já tinha sido ungido rei. E mesmo assim não tinha sido legitimado pelos homens. Ele estava fugindo de Saul de forma covarde, de forma desmerecida. Só isso já era motivo de sofrimento. Ele ia lutar contra Israel no exército inimigo. E eu creio que ele não ia lutar. Tanto que o rei dos Amalequitas diz assim, eu não quero que ele lute não, porque na hora ele vai mudar de lado. Eu creio que Deus não quis que ele lutasse, mas também Deus quis que ele voltasse para Ziclag, que era um lugar onde ele estava escondido. Quando ele volta para Ziclag, eis que ele encontra a cidade toda destruída. Os amalequitas tocaram fogo em tudo. É razão para estar triste? Acho que é, né? Pensa que acabou aí. Tocou no lugar onde dá mais dor no ser humano. Não é na finança, não. Embora muitos tenham dor nas finanças. Ele levou as 2 mulheres de Davi. Levou as esposas e filhos de todas as pessoas que estavam com Davi. Levou seres humanos, família. Levou todo mundo e todos os pertences. Cara, é muito top isso aqui, gente. Porque, a Bíblia diz que Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Sabe o que é isso? Porque existe aquele choro, gente, que ainda tem força. Né, Rose? Às vezes a gente está emocionada contando um testemunho aqui no devocional, ou aqui, Liane chorando aí agora, e de repente a força voltou, né? Mas Davi não. Eles choraram até não aguentar mais. Existe um choro que chega no esgotamento. E o interessante é que todos os outros continuaram nesse choro. Davi não. Davi se levantou, ele teve força pelo menos para orar pelo Senhor, mesmo chorando. E perguntou, devo ir? E o Senhor disse, vá, que você vai trazer de volta todos eles. É interessante isso aqui, gente, porque Davi parte com 600 homens. Aí no caminho eles chegam, agora eu cheguei, nem era riacho, era ribeiro. Acho que é a mesma coisa, né? Mas não importa. Eles chegaram no ribeiro de Besor. E ali no ribeiro de Besor, Liane, tem um fato interessante que desses 600 homens, 200 foram como Elias. 200 não aguentaram. 200 se cansaram. 200 disseram assim, vou ficar aqui com a bagagem e vocês vão lá. E aí Davi foi com 400 homens, detonou legal, velho. Trouxe toda a parentela, trouxe mulher, trouxe filho, trouxe papagaio, trouxe periquito, trouxe tudo de volta, gente, até os passarinhos. E quando chegou lá, né, gente? Porque antes de dizer isso, eu queria dizer que esses 200 que ficaram lá estavam cansados. Mas eu faço questão de dizer, eles não eram covardes. Eles não eram inúteis, eles não eram traidores, eles só estavam cansados. E esse ribeiro de Besor é um lugar profético. É o lugar onde Deus permitiu que 200 descansassem. É o lugar onde Deus permitiu que alguns parassem. Nem todo mundo consegue atravessar no mesmo dia todas as batalhas. Nem todo mundo consegue marchar no mesmo ritmo.
Nem todo mundo consegue lutar na frente toda a estação. Vai ter estação que a gente vai partir como leão para cima dos inimigos. Mas vai ter uma estação que a gente está tão fraco que a gente vai dizer, vá lá, eu vou ficar aqui segurando sua bagagem. Eu vou ficar aqui orando por você. Eu vou ficar aqui intercedendo. E ficar no riacho não significa que Deus desistiu de você. Pode significar que Deus está preservando você. Entenda, se você aguenta, Deus vai cobrar que você marche. Mas se você não aguenta, gente, Deus vai te sustentar. Quem são esses 200 hoje, gente? Esses 200 aí, é aquele que sempre serviu, mas agora precisa se sentar e receber. Às vezes eu estou como esses. Não quero estar sempre aqui no altar. Eu quero sentar e receber. Não quero estar sempre aqui me sentindo forte ou evangelizando no meio da rua. Às vezes eu estou em casa parado e bateu... Como é que chama aqueles jovens da igreja católica que chegam na casa batendo? Da igreja católica que é avivada, né? Eles chegaram lá batendo um dia, estava lá no Ribeiro de Besor. Eles bateram, eu falei, pode entrar. Não falei que era pastor, não falei nada. Por quê? Porque eu é que estava precisando de cuidado. Só falei que eu sou cristão, eles pegaram o violão, tocaram para mim. Tocaram. Depois, posso orar por você? Falei, claro. E oraram por mim. Por quê? Porque eu estava no Ribeiro de Besor. Porque eu estava precisando ser tratado. Porque eu estava precisando de uma palavra. Eles foram adiante na guerra, mas era hora de eu parar. E isso é lindo, gente. Porque às vezes é o líder que não perdeu o amor de Deus, mas perdeu as forças. É aquela pessoa que sempre cuidou de todos, mas agora está na hora de parar um pouquinho para ser cuidada. Sabe? E aqui está uma palavra para alguém hoje aqui. Deus não chama de inútil quem ele encontrou cansado no ribeiro. Sabe, gente, a religião só sabe honrar os 400 que foram para a batalha. A religião só sabe honrar aqueles que subiram no monte e pagaram o preço de oração. A religião só sabe honrar aqueles que estão sempre dizendo que estão ali, ó, que são os heróis de Deus. Mas o coração de Deus alcança os 200 que tiveram que parar. Vocês entendem isso? O coração de Deus alcança os 200 que tiveram que parar. Olha o terceiro ponto aqui. Terceira verdade. A religião não sabe lidar com quem parou no ribeiro. Quero falar um pouco disso aqui, da religião. Mas pastor, você vai bater em outras igrejas? Não, eu bato na religiosidade, na religião. A gente bate em quem não prega o evangelho. A gente prega o evangelho. E o evangelho automaticamente destrona os religiosos. A religião não sabe lidar com quem parou no ribeiro. Quando Davi recebeu a vitória e voltou com os 400, a Bíblia deixa clara que alguns homens maus disseram o seguinte: esses que não foram conosco não vão receber nada, que cada um pegue sua mulher e filhos e vá embora. Essa é a voz da meritocracia religiosa. Você sabe o que é meritocracia? Mérito. Tem que ter mérito religioso, tem que fazer. Essa é a voz da meritocracia religiosa. Quem fez, recebe. Quem não fez, não recebe nada. É a voz que diz: você não lutou, então você não merece. Você não jejuou, Isaac, então você não merece.
Você não pagou preço de oração. Ô, gente, quando vocês ouvirem isso em qualquer lugar, respondam assim, ó, não preciso pagar não, Jesus pagou tudo já por mim. É uma frase que me incomoda, viu? Eu já ouvi em reuniões internacionais isso. Rapaz, essa pessoa aí paga preço de oração. Eu não consigo ver ninguém mais santa que ela. E eu lá em casa, velho, me sentindo miserável da igreja, dizendo, meu Deus do céu. Eu pensei que eu não precisava pagar preço de nada, que Jesus já tinha pago tudo por mim. Se está esforçado assim, você não entendeu ainda a graça. Você não parou no ribeiro, perdeu o direito. Mas Davi responde assim, ó, não fareis assim, meu irmão, com o que nos deu o Senhor. Davi reconhece o que muitos esquecem. A vitória não veio por meio da força de homens, mas ela veio de Deus. Por isso Davi estabelece uma lei da graça que ainda perdura, gente. Perdura até hoje. Israel cumpre isso aqui. A parte dos que descem a peleja é igual à parte dos que ficam com a bagagem. É lindo isso aqui. E eu te digo que isso aqui é escandaloso para a religião. A religião não aceita isso. A religião quer dar cargos. Ou seja, as pessoas querem se sentir úteis com o que elas fazem e por isso elas não largam essas igrejas, gente. Por causa da meritocracia. E agora eu vou começar tudo de novo na outra igreja? Começar o quê, cara? Você vai começar tudo de novo é com Jesus, você precisa nascer de novo. Mas não saem. Gente que entra, gente, aqui ou em qualquer outro lugar, que fala a religião, e como é difícil entrar no coração dessas pessoas, porque a religião grita e não reconhece que a gente não tem mérito por nada, é tudo pela graça e misericórdia de Deus. Cara, a religião quer pagar por desempenho, mas a graça, ela te dá, ela reparte, sabe por quê? Por pertencimento. Já é seu. A religião diz, você só recebe se lutou. A graça diz, você recebe porque pertence ao povo da aliança. A religião vai dizer para você, mostre seu mérito. E a graça vai dizer, Cristo venceu por você. Romanos 4:4 vai dizer, ora, presta atenção, ora, aquele que faz qualquer obra, vou repetir para vocês meditarem, gente. Ora, aquele que faz, Romanos 4:4, qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Isso para a religião é escandaloso ou não, Isaac? Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo está dizendo, sabe o que, gente? Se fosse pela obra, seria dívida. Mas como é pela fé, é a graça de Jesus Cristo. Próxima vez que a gente estiver trabalhando muito para a obra de Deus, e pensar que a gente está recebendo recompensas por causa disso, lembre desse texto. Cuidado com a lei, com a graça, até a nossa saúde foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:8-9, muitos conhecem e diz, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas isso é escândalo para a religião. Os homens maus queriam se gloriar da batalha. Nós fomos, nós lutamos. Eles descansaram e não têm nenhum direito.
Mas Davi estabelece a lei da graça. Se alguém vai se gloriar aqui, que se glorie no Senhor. Se não fôssemos nós, o Senhor levantaria outros e a batalha estava ganha também. Pare de achar que você é o único que pode fazer algo. Deus levanta quem Ele quer. Deus é lindo, cara. Quantas vezes, igreja, nós somos os maus aos olhos de Deus? Alguém vai ter coragem de se olhar? Só eu vou me olhar? Porque quando eu li esse texto em casa, eu percebi que o mal sou eu. Quando eu faço algo demais e olho para o lado e o irmão não está fazendo, eu começo a julgá-lo. Então está sendo peso para mim. Aí a gente só ouve a voz do Espírito dizendo assim: meu filho, eu não te pedi para fazer nada. Se você se predispôs, faça, e eu recebo aqui. Nós somos os maus. A gente precisa se olhar o tempo inteiro. Nós não somos os bons não, Jorge. A nossa índole é ruim. Mas a gente hoje vai lembrar desse texto. Primeira verdade, Deus não vai rejeitar o cansaço. A segunda, Deus prepara um rio para aquele que não consegue avançar. Deus prepara um lugar de descanso. Terceiro, a religião não sabe lidar com quem parou no ribeiro. E 4, nós somos os que um dia irão se cansar. Nós não somos como Davi. Nós somos os que um dia irão se cansar. O tapa de Deus na cara de cada um aqui hoje, sabe o que é? Que quando a gente lê essa história, a gente diz logo: sou Davi. A gente lê, velho. Se a gente não olhar o que vem depois, a gente vê assim: esses caras aí não iam merecer mesmo não, Mateus. Que é isso? Eu fiz minhas coxinhas todas, fiz meu quibe todo, fiz isso aqui todo, e meu irmão que não fez nada vai... Mas o que você não sabe é que às vezes seu irmão está no quarto orando por você, e isso, cara, guardou sua bagagem para ninguém roubar ela. A gente quer ser o herói, gente, o guerreiro, o valente. A gente quer ser o que persegue o inimigo. A gente quer ser o que volta e recebe os elogios, amor. A gente ama receber elogios. A gente quer fazer para depois baterem palma, darem aplausos. É isso que eles queriam. Chegar e dizer: olha aqui, ó. Ainda estou sendo bonzinhos com vocês. Eu vou te dar suas mulheres de volta. Eu vou te dar seus filhos de volta. Mas os despojos de guerra eu não vou dar não, porque vocês não merecem. Eles não aguentavam ir. Eles estavam cansados. E a misericórdia fica onde, gente? A verdade, gente, diante da maior batalha da nossa vida, a gente não foi Davi. Nós fomos os cansados. Nós somos os que não tinham força para lutar. Nós somos os que não conseguiram atravessar. Nós fomos os que foram esgotados no ribeiro do pecado. Então quem é Davi, pastor? Davi é Jesus. Davi é Cristo. Ele é o verdadeiro Davi. Ele foi a batalha que a gente não poderia vencer. Ele enfrentou o inimigo que a gente não poderia derrotar. Ele venceu o pecado que nos escravizava. Ele venceu a morte que nos condenava. Ele recuperou aquilo que nos tinha sido roubado. E ele voltou vitorioso. E agora ele reparte conosco os despojos da vitória. Vocês são co-herdeiros juntos comigo. O que fizemos para merecer isso, Isaac? Traímos ele todos os dias. É escandaloso, gente. Nós não vencemos a morte, Jorge. E a gente recebeu a vida eterna. Mateus, nós não derrotamos o pecado, mas ainda assim recebemos o perdão. Eula, nós não rasgamos o véu,
mas a gente recebeu mesmo assim acesso ao Pai. É brincadeira. Nós não fizemos nada, mas recebemos a herança de filhos. Isso se chama graça. Isso se chama evangelho. O que pregam por aí, gente, não tem nada a ver com Jesus. Cara, você não lutou a guerra principal, mas recebeu os despojos, simplesmente porque crê naquele que lutou por você. Mas sabe o que eu não entendo, meus queridos? Como é que a gente recebe toda essa graça e os despojos de guerra? Como é que a gente recebe tamanha graça sem a gente merecer aplauso de nada que a gente faz? E quando é com o próximo do nosso lado, a gente quer imputar a lei? Como é que a gente recebe todo esse amor, todo esse valor imerecido, todo o perdão do nosso pecado, todos os despojos de guerra, e a gente recebe riquezas materiais também? Mas quando vem o irmão cansado, a gente bota o dedo na cara e diz: não, você não pagou o preço que eu paguei. Quer receber isso, tem que pagar o preço. Essa é a frase preferida dos religiosos. Paguei o preço. Não, cara. Ofereça até mesmo aquilo que você não ganhou. Mas ele não merece, é pela graça. A gente também não merece nada. E Cristo nos deu. Quinta verdade. Jesus. Eu já falei que Jesus era o Davi. Mas tem outra coisa que Jesus também é. E vai revelar a quinta verdade. Jesus não é apenas o Davi que luta por nós. Jesus é o nosso ribeiro de Besor. Jesus é o lugar de descanso para aqueles que estão cansados. Meu Deus, gente. Olha que interessante. Besor foi o lugar onde os cansados pararam. Cristo é o lugar onde os cansados encontram descanso. E é descanso mesmo, velho. É descanso no meio das lutas. Besor foi o lugar onde os homens não conseguiram avançar. Cristo é o lugar onde a gente não precisa fingir força. Ele gosta quando a gente admite que está fraco. Ele não tem problema com isso. O homem é que tem, né? O religioso é que tem, né? Se o pastor confessar uma fraqueza, então, meu Deus, cara. Vem cá, se um dia vocês acordassem e o pastor estivesse fumando uma maconha, vocês paravam de congregar? Ou você me chamava para dizer: pastor, está acontecendo alguma coisa? Deixa eu te ajudar. Não é? É engraçado falar assim de supetão, choca, né, Mateus? Mas e aí? Vocês descobriram. O pastor está fumando maconha. Como vocês conhecem minha integridade, vocês sabem, né, Bena, que algo não estaria certo comigo. Como é que vocês fazem? Como a maioria ia começar a dizer: eu soube que o pastor da ICEM está fumando maconha. Sabia que ia cair? Também todo tatuado, aquele jeito lá, filho de doutor Jorge. Não é? É só fachada. Vocês duvidam que era isso que iam falar? Mas quantos viriam até mim e dissessem: pastor, não pare não. Você prega tremendamente. Aquilo ali vai te fortalecer, pastor. Se você quiser, você senta um pouquinho aqui, ó. Deixa Isaac pregando. Vai ouvindo, a gente te ajuda. Quando você sentir vontade, a gente está ali. Mas a gente está aqui no ministério, a gente vai guardar o seu segredo. Porque aqui a gente cobre a sua nudez. Ribeiro de Besor. Eu não quero segurar todo o peso em mim só não. Porque senão eu vou fazer que nem a maioria dos pastores, maioria não, muitos dos pastores aí, cometer suicídio porque não aguenta mais. Eu confesso para Cristo para ser salvo e confesso para os irmãos para ser curado. Besor foi o lugar onde 200 ficaram com a bagagem, e isso é forte. Cristo é o lugar onde nós devemos deixar as nossas bagagens. Bagagem de culpa, bagagem de medo, bagagem de comparação, bagagem de cobrança.
nossa bagagem de religião, nossa bagagem de traumas e principalmente a nossa bagagem de tentar provar o nosso valor o tempo todo. Joga para Cristo, porque quando você se humilha é que você é exaltado. Tem muita gente que eu convido para aqui. Aquele rapaz que saiu daqui hoje, com a cervejinha na mão e o som na outra mão. Eu parei ali e dei carona. Disse assim, não precisa tirar sua música não, era música mundana. Não tire não, deixa aí, só diminua um pouquinho. Fui conversando com ele. Está cheio de bagagem de culpa. De que não pode entrar na igreja porque está bebendo ali. De que não pode entrar na igreja ali porque está viciado em crack ou outra droga. Aí eu disse para ele, cara, você é um homem de Deus. Se você morrer hoje, você está no céu. Porque não é para obras não, é pela fé. Pastor, tem certeza que ele está no céu? Eu tenho certeza de nada. Eu só estou profetizando na vida dele. Eu só estou querendo levantar ele do ribeiro. Aí, quando eu entreguei ele, falei assim, você não é ovelha não. Você é um obreiro. A gente precisa de você para nos ajudar aqui. Com a lata de cerveja na mão. E o som do mundo. Aí ele falou assim, você vai guardar essas palavras, pastor. Porque a partir de hoje eu vou procurar ser um homem de Deus. Se ele vai fazer, não importa. Mas eu tentei ser o riacho de Besor na vida dele. Porque Cristo tem que exalar isso na gente. Sabe por que muita gente não entra por aí? Porque não entrega as bagagens a Cristo. Tem medo de ser julgado pela igreja. E a igreja devia ser lugar para entrar qualquer um e entregar as suas bagagens. Jesus não está apenas te chamando para entrar. Jesus está te chamando para soltar. E quantos querem soltar o peso a Ele hoje? E 6, e penúltimo. Deus não te dá descanso para você desistir. É interessante. Deus não vai te dar um descanso para você desistir. Ele te dá um descanso para você se recuperar e ir em frente. Deus não está chamando preguiçoso não, velho. Entenda isso para não interpretar errado essa minha mensagem. Elias dormiu, Elias comeu, Elias bebeu água. Mas não estava pronto ainda, né, Ben? Aí comeu de novo, bebeu de novo, dormiu de novo e pronto. A palavra vai dizer que ele se recuperou. Aí olha o que o anjo diz, levante-se e coma, porque o caminho será longo demais para você. Levante e come, Isaac, porque o caminho será longo demais para você. Mateus está cansado? Levante, coma, descanse, mas se recupere, porque o caminho vai ser longo demais para você. É isso que Cristo está dizendo aqui essa noite. Eu te vejo cansado, mas aceite ser fortalecido por mim. Você não nasceu para morar debaixo dessa árvore, não. Esse é só um local de parada, um local de descanso, Elias. Você não parou para ficar deitado no riacho de Besor, não. É só um local de descanso, momentâneo. Mas depois, levanta a cabeça e dá a volta por cima. O descanso de Deus não é desistência, é preparo. Repare que interessante, Deus não estava desistindo, encerrando o ministério de Elias. Ele estava restaurando Elias para a próxima estação. Simples assim. Isso é muito importante, gente. Porque às vezes a pessoa pensa, se eu descansar, eu estou desistindo. Se eu parar um pouco, eu sou fraco. Se eu admitir para a minha igreja que eu estou cansado, perdi meu valor. Hein? Quantas vezes, né? Eu confessei que estava cansado e perdi meu valor para algumas pessoas. Perdi meu valor. Aconteceu recentemente com a gente. Por quê? Porque eu estava cansado, precisando desabafar. Perdi o meu valor. Porque é a religião que olha para a gente. Não é a graça de Cristo. Não entende que o pastor pode cansar. Que o pastor pode querer chorar. Que o pastor pode querer desabafar. E vocês vão ser riacho de Besor para o pastor?
ou vocês vão ser duros como uma religião. Perdeu a utilidade. Que homem é esse? Como é que um homem desse vai pregar para mim se ele cansa? Elias era um dos maiores profetas que já existiu e já pisou nessa terra. E ele cansou. Interessante que ele nem terminou a obra dele. Vão ler. Ele tinha que ungir ainda uma pessoa. Ele tinha que fazer várias coisas. Ele não fez. Ele foi arrebatado pelo Senhor. Ele disse assim, ó Eliseu, toma aí, ó, toma a capa, é contigo. E Deus não teve problema com isso. Arrebatou Elias. E deu chamado para outro. E está tudo certo. Se eu não conseguir pregar uma palavra que converta o coração de vocês, Isaac prega aqui, consegue, e está tudo certo. E se Isaac não conseguir, Liane, num discipulado, pode falar algo que converta, e está tudo certo. Deus vai usar quem Ele quiser, e juntos a gente se alegra com isso. Deus não te dá descanso para você desistir. Descanso não é fracasso. Eu preciso lembrar vocês que Jesus dormiu no barco. Por quê? Estava cansado. Eu preciso dizer a vocês que Jesus chorou sangue no Getsemane. Por quê? Estava triste, estava pesado demais para ele. Pediu auxílio de um discípulo. Fica acordado comigo, gente. Ora junto comigo aqui. Jesus se retirava, gente. Quando mataram a cabeça do primo dele, mataram a cabeça, ó. Quando mataram João Batista arrancando a cabeça, Jesus se retirou para chorar. Mas vendo uma grande multidão como ovelha sem pastor, ele se comoveu. Ah, meu irmão. Jesus se retirava para lugares solitários. Como Isaac pregou aqui. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus sentiu dor. Como homem, Jesus ficou angustiado. Mas a gente não pode, não. Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus entende o cansado. Ele não é um Deus que olha para você, meu amor, cansado e diz, levante-se logo. Não. Ele alimenta. Ele dá água. E ele dá descanso. E finalmente, o aprendizado de número 7, a sétima verdade. Quem descansa em Cristo não perde a herança. Quantos descansam em Cristo aqui? Eu vou começar hoje à noite. Quando os 200 ficaram ali no Ribeiro, talvez eles pensassem assim, Isaac, perdemos nossa parte. É certeza que pensaram isso. Mas não tem problema não, eu estou cansado, melhor perder a parte do que morrer. Eu só quero minha mulher, só quero meus filhos, que é muito melhor do que qualquer coisa. Então eu creio que se não for todos, a maioria devia pensar assim. Se eu estou com cabras como vocês aí, eu ia dizer, não, eles vão trazer, vão me dar herança, porque aí sim é assim. Mas se você vai com uma galera de Valência inteira, você ia dizer, não vão dar minha herança, mas nem a pau. Não vão. E gente, mas Davi volta e diz, vocês também recebem. Cara, isso me cura essa noite, gente. Isso aqui vai curar muita gente essa noite, porque tem gente aqui esgotada, tem gente na internet esgotada, tem gente cansada, tem gente carregando culpa. E a religião ainda apontando, está deixando brecha, não tem herança, mas hoje Deus diz, o teu cansaço não te remove da minha aliança contigo. Por quê? Porque foi pelo sangue do Filho que a gente recebeu toda a herança, cara. A vitória de Cristo não é repartida apenas com os fortes, não. É repartida com os que pertencem a Ele, forte ou fraco. A herança não vem de sua performance, ela vem da graça. A graça escandalosa. O filho pródigo volta todo cagado, velho. O filho pródigo diz que comia os cocô do porco, véio, e as bolotas ali junto com as coisas do porco. Ele volta não como um médico formado,
Com a esposa do lado dizendo, meu pai, porque é normal um filho sair, morar em outra cidade, voltar e dizer, meu pai, está aqui minha esposa. Esse não. Ele voltou querendo ver o pai morto, porque ele quis a herança antes da hora. Queria o quê? Que o pai morresse. Vivendo como se Deus não existisse, né? Ele voltou gastando todo o dinheiro com prostitutas, com jogatinas, usando drogas, sei lá o que mais. Voltou esse filho aí. Volta sem discurso suficiente, volta sem ter como pagar, e o que é que o pai faz? Corre. Olha que escândalo. Abraça. Abraçou o filho todo sujo. Veste o filho. Diz assim, meu filho, toma aqui meu abraço, meu beijo, não precisa falar mais nada não. Toma aqui o anel no teu dedo, o anel da realeza, você continua sendo filho. Toma aqui a sandália no pé. E eu ainda vou matar um novilho gordo para comemorar essa grande festa. O novilho morreu, o novilho se chama Jesus Cristo. A grande festa está aqui hoje, ela se chama Evangelho. Sem o novilho e sem a grande festa, a gente não pode ser salvo. Por que, cara, o pai fez isso para ele? Porque ele voltou como filho, amado do Abba Pai. O interessante é que a graça, Jorge, não nega que ele errou, mas revela que a filiação é maior do que a queda. Você está me entendendo? Quando você cair, você diz bem alto, e diz assim, Satanás, se arrepende antes, obviamente, né, gente? Você se arrepende do seu pecado. Você aponta para o reino espiritual e diz, Satanás, a minha filiação é muito maior do que a minha queda. Aquele que habita em mim é muito mais poderoso do que aquele que jaz no mundo. Se vocês aguentarem, fique de pé. O pão já está quente. E Cristo já venceu. Hoje talvez você tenha chegado aqui como Elias, gente. Cansado. Sobrecarregado. Sem forças, Liane. Debaixo de uma árvore espiritual ou debaixo de qualquer lugar dizendo, basta. Eu não estou entendendo mais nada. Eu não tenho como pagar essa conta. Eu não tenho como alegrar aquele meu amigo, aquela minha amiga. Eu não tenho como devolver essa alegria dentro de mim. Eu me encontro muito sozinho. Eu não consigo ir na igreja, eu não consigo desabafar com meus irmãos. Basta. Ou talvez você tenha chegado aqui hoje, como os 200 que pararam no Ribeiro de Besor. Você até tentou continuar. Você até caminhou um pouco. Você foi até lá. Mas chegou uma hora que você disse, não aguento mais. Vou parar aqui. Chegou uma hora em que não deu mais. E a religião e seus seguidores talvez tenham dito, você não merece. Talvez tenha uma voz na sua cabeça dizendo assim, você não lutou. Talvez tenha uma voz na sua cabeça dizendo assim, Senhor, por que aquilo não está acontecendo? Eu deixei aquela brecha. Ah, Senhor, é porque eu não fui no culto. Ah, Senhor, é porque eu não estou ofertando. Tem uma voz na sua cabeça apontando os dedos para você a todo momento ali, gente. Mas o Evangelho diz outra coisa. O Evangelho diz que Cristo venceu essa batalha que você não podia vencer. O Evangelho diz que a herança, cara, não é salário. A herança é graça. Jesus é o pão do deserto. Jesus é a água do caminho. Jesus é o verdadeiro Davi. Jesus é o nosso Ribeiro de Besor. Jesus é o descanso dos cansados. Jesus é a vitória daqueles que não têm força para continuar. Então hoje ele te chama, vinde a mim. E ele diz, venha cansado mesmo, venha pela graça, gente. Não venha mais dizendo, Senhor, eu lutei, por isso eu mereço. Senhor, eu passei o dia todo orando, por isso eu mereço. Pare com isso que a religião manda você fazer, gente. Venha dizendo, a força é tua, Jesus. Me enche com essa força. Só deixe Jesus alegre, porque a alegria dele
é a nossa força. Porque na cruz, gente, Jesus lutou sozinho. Você não ajudou ele não, Jorge. Eu não ajudei ele não. Os discípulos vazaram. Pedro negou ele. Judas traiu ele. A multidão se calou, gente. Mas Jesus foi até o fim. Ele venceu o pecado. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou o inferno e venceu tudo. E no terceiro dia, ele ressuscitou com os despojos da vitória. E agora ele reparte conosco aquilo que ele conquistou sozinho. Perdão. Olha que bênção. Vida eterna. Olha que bênção. Acesso ao Pai. Olha que bênção. Força para continuar. Eu venci o mundo. E vocês, e por causa disso, eu dou a vocês vida. E dou vida em abundância. Se você está cansado como eu, gente, escute a voz do Pai hoje. O pão já está quente. A água já foi preparada. O caminho ainda não acabou. E os despojos da vitória também são seus. Porque Cristo venceu por você. Quem hoje vai parar de fingir força? Quem vai admitir, Senhor, eu estou cansado. Quem vai, gente, derramar e entregar as bagagens no lugar que tem o nome, no lugar certo. O interessante, Mateus, é que a história de Elias não termina com ele caído. A Bíblia diz que Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele viu o sobrenatural. Agora pensem comigo. Se o pão que Deus enviou no deserto sustentou Elias por 40 dias, imaginem o que Cristo, o pão vivo que desceu do céu, pode fazer na vida de quem se alimenta dele. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Está em João, quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. E o interessante é que eu estava, Senhor, me leva. E ele me levou a Apocalipse 7,16, onde a promessa se cumpre e ele diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Por quê? Porque vocês estão escondidos na sombra do Onipotente. Meu Deus, o pão que sustentou Elias é o pão que sustenta a nossa alma. Anotem aí, num caderninho, na mente de vocês, o que eu vou dizer agora. Provavelmente eu jogo amanhã no grupo. Quem se alimenta de Cristo pode até cansar no caminho, mas não morre no deserto. Só os que desejam desse pão aplaudem o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu passei um pouquinho, né? 8h32. Mas eu precisava dizer essas 7 verdades para a gente aqui hoje. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja teu nome. O Senhor é nosso pão. Que a gente saia daqui hoje, Pai, confortados pelo teu Espírito. Que a gente saia aqui hoje, Pai, rejuvenescidos pela tua graça. Que a gente saia aqui hoje na certeza de que o Senhor nos ama. Que a gente saia aqui hoje fortalecidos com esse alimento que o Senhor derramou para a gente hoje. E agora a gente está mais forte para continuar, para ver o teu poder, para ver as tuas bênçãos, para ver a tua misericórdia, as tuas promessas liberadas, Pai, nesses outros cultos, nas nossas vidas. Libera dos céus, Senhor, que nada seja retido e que seus anjos, em nome de Jesus, Pai, terminem de cobrar
de quebrar, de esmagar todas as correntes que estão nos diminuindo e não nos deixando prosperar nessa vida. Obrigado, Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito recaiam sobre todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E quem crê diz amém e aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus.